Feliz sábado, igreja. Nós estávamos na expectativa. Minha família, minhas filhas, essa igreja é uma igreja muito importante, muito querida. Daqui eu vejo algumas pessoas já conhecidas, que são queridas também. Eu quero agradecer muito ao pastor Marcelo pelo preparo, pela recepção. Essa semana nós intensificamos as conversas para que neste momento a gente estivesse junto. Essa é a casa de Deus, você é e sempre vai ser muito bem-vindo aqui. Que bom que você fez essa escolha de estar aqui nessa manhã. Você notou que tem um adorador do seu lado? E isso é muito bom. Vou te fazer uma pergunta. Dá para ouvir um bom sermão em casa? Sim ou não? Sim ou não? Dá para cantar em casa? Sim, dá para orar também em casa? Você veio fazer o que aqui? Tem uma coisa que tem aqui que não tem na sua casa. Essa pessoa que está do seu lado aí, porque não dá para colocar esse monte de gente na sua casa. É a única coisa que tem aqui que não tem lá. Então, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: parabéns, você foi esperto hoje. E nisso você já pendura ele sobre amanhã. Se ele não aparecer aqui amanhã, o recado está dado também. É bom estarmos, e isso é alegria mesmo, porque a gente vem para a igreja e há um diferencial, mais diferencial do que os outros, é que a gente consegue adorar com alguém. O alguém dá sentido a uma reunião. É com alguém, o pastor mencionou aqui o quanto esse alguém fez falta nos últimos semestres, né? Sabe, a gente continuou crente na pandemia, mas a gente estava muito sozinho. Já dá para falar mal de ninguém, né? Os assuntos não crescem. Agora a gente consegue ter alguém perto e isso é muito bom. Eu quero fazer um exercício com você, porque durante essa semana eu quero te fazer algumas perguntas. Nós vamos refletir sobre perguntas exatamente. Então vamos treinar. Eu vou falar uma coisa, se você concorda, você diga amém. Combinado? Combinado? Não entendeu nada, né? Eu vou falar alguma coisa, se você concordar, você diz amém. Combinado? Então tá bom, amém. Jesus está voltando? Amém. Jesus está voltando em breve. Amém. Jesus está voltando em breve, eu estarei pronto. Amém. Muito bom, muito bom. Sabe que ontem eu estava conversando com as minhas filhas antes de dormir, e se você tem filhos da idade dos meus, é uma atividade extremamente divertida, ao mesmo tempo é perigosa, porque eles têm um raciocínio linear e o nosso ele é cheio de voltas, né, para justificar as nossas próprias incoerências. E um filho, principalmente da idade dos meus, é um detector de incoerências. Eles pegam as coisas numa velocidade constrangedora. E aí, não sei porquê, mas a gente começou a falar sobre uma velha história. A história de uma menina que estava... Ô Marcelo, se tivesse que você ver aí, ter ouvido essa história. Uma menina estava na casa dela e pararam os amigos dela num carro para levar ela para a balada. E a mãe dela falou assim: vai com Deus, filha. Essa história é velha, eu escuto ela faz uns 25 anos, para mais. Eu sempre ouvia ela quando alguém queria me ameaçar de alguma coisa, ou fazer eu ficar tensa. E ela falou assim: eu vou com Deus? Não cabe, mãe, só se ele for no porta-mala. Já viu essa história aí? Ela está aí junto com a história da águia que quebra o bico e arranca as penas, como das histórias mais complicadas aí juntas. E aí a menina entrou e diz a lenda urbana que a menina entrou no carro, o carro capotou e foi encontrado todo mundo morto e o porta-mala com uma caixa de ovos inteira no porta-mala. Por anos eu fiquei pensando nessa história. Com o passar dos anos eu comecei a pensar e rejeitar a história, porque a história conta a história de um Deus meio caprichoso, né? Esse Deus está meio vingativo. Mas depois, com o passar do tempo, algo me veio à mente. O pessoal do carro estava indo para a balada. Quem que leva uma dúzia de ovos para uma balada? Você está imaginando alguém chegando na balada assim e fala: e aí? Trouxe os ovos? Não faz o menor sentido essas perguntas. A verdade é que quando a gente tem uma história e a história é repetida muitas vezes, nós tendemos a perder a história. É assim. Ela vai sendo repetida, sendo repetida, e com o passar do tempo, nós estamos colocando nela as nossas próprias concepções e em algum momento ela desapareceu. Por favor, atente o que eu vou te dizer, porque isso é muito real quando a gente fala de Bíblia. Qual é o verso mais conhecido do Salmo 23?
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o verso mais importante do Salmo 23. Porque por fato de nós falarmos muito que o Salmo do pastor é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse verso sozinho gera muito mais perguntas do que respostas. Porque o Senhor é seu pastor há um bom tempo e eu tenho certeza que há um bom tempo você tem sentido falta de um monte de coisa também. E se for só isso, ele é um choque para a fé. A parte mais importante da história domesticada de Jonas é um peixe, mas o peixe é citado 4 vezes e deu 55. E o peixe é a parte menos importante da história de Jonas. Ele é muito mais desafiador. Deus chega para um profeta e fala, vai para Nínive. O que o profeta fala? Vou não. E o que Deus fala? Vai sim. Quero morrer. Não vai morrer também. Eu não quero pregar, mas vai pregar. Eu quero que eles morram, eles também não vão morrer. E isso sim é uma história desafiadora, mais do que o peixe. O peixe ele engoliu, vomitou, e até no vômito do peixe há graça. Há uma delas, que eu creio ser uma das histórias, se a gente for tirar a espiritualidade da Bíblia, ela continua sendo uma das histórias mais importantes, mais conhecidas, e por que não dizer, uma das melhores de todas as escritas em todos os tempos. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E enquanto você abre a Bíblia, eu vou te chamar para uma coisa. Por favor, em nome de Jesus, não domestique a sua Bíblia. Se familiarize com ela, mas não deixe sua Bíblia um livro doméstico. A Bíblia, ela é radicalmente selvagem. Selvagem. Ela vai te provocar o tempo todo. Olhe para Lucas 15 e lembre do seguinte: as pessoas não perseguiram os crentes na Bíblia somente por causa do que a Bíblia fala sobre Deus. Se a Bíblia falasse só sobre Deus, ela seria um livro extremamente provocador, mas essa não é a maior provocação da Bíblia. Não é. As pessoas que odeiam a Bíblia, não odeiam a Bíblia por causa das palavras que ela fala sobre Deus. A Bíblia é um livro incômodo, um livro perseguido, um livro odiado por causa das coisas que ela fala sobre você. E ela vai falar mal de você melhor do que absolutamente qualquer coisa, qualquer pessoa. Quando alguém levanta um espelho na minha frente, ou eu me curvo, ou eu quebro o espelho, ou eu aceito a realidade. A Bíblia levanta assim e fala assim, você não é o que você está pensando. Não é. Mas o que o senhor está pensando então? Se prepare, coloque o cinto, porque quando você escuta Deus falando sobre você, o primeiro incômodo sobre isso é que Ele não está errando. Ele não está apresentando uma nova perspectiva. Ele fala, você é assim. E é por isso que você precisa de mim. Jesus entrou num sábado numa igreja. E quando ele falava dele, o povo falou, mas ele falou assim, o que eu estou falando sobre os pobres, os cativos, os aprisionados, é sobre você. Aí o povo já começou a procurar umas pedras. Você está dizendo que eu sou assim? Ele diz, é por isso que você precisa de mim. Pedro, você não é tão bom quanto você acha que é, Pedro. Senhor, eu estou pronto. Tá não. E um galo vai te lembrar que você precisa mais de mim do que você pensa. Muito mais. A Bíblia é selvagem. E quando ela olha para você, ela olha com a mesma selvageria. Mas nós necessitamos terrivelmente dela. Por favor, não domestique. Essa semana nós vamos conversar sobre como Deus conversa quando Ele começa a falar da gente. Aproximaram-se, diz o capítulo 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Você me ajuda com isso? A primeira palavra na minha Bíblia, na versão que está aqui, é aproximavam-se. Como que está na sua? Está assim também? Sim? Se ele fala aproximavam-se, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que isso era rotineiro, isso é costumeiro. É isso que dá para compreender? As pessoas costumavam se aproximar de Jesus. Ele não está dizendo, pelo menos aqui na minha versão, e eu concordo com essa tradução, que em um momento se aproximaram de Jesus. O que ele está dizendo é que se aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Por favor, se você for gastar um bom tempo para compreender o capítulo, gaste a maior parte do tempo para compreender o porquê do capítulo. E estes 2 versículos são o porquê do que Jesus vai falar até o capítulo 17. Tudo que ele vai falar daí até o 17 é por causa disso aí.
porque se aproximavam de Jesus, e quando se aproximavam, há um desafio de cara, e ele está me chamando para um desafio. E o primeiro que me incomoda muito é que eu quero ser como Jesus, e se você quer ser também, diga amém. Eu quero ser como Jesus, mas ser como Jesus significa passar por circunstâncias que Jesus passava, e o texto está dizendo que Jesus era magnético, ele era atraente, e ele fazia com que pessoas se aproximassem dele, mas as pessoas que estão se aproximando de Jesus não são as pessoas que estão se aproximando da gente. É selvagem, porque quem está se aproximando de Jesus? Todos os publicanos e pecadores para ouvir. Eu vou te fazer uma pergunta. Tirando Jesus, quantas pessoas que compõem isso que chamamos de humanidade são pecadores? Todos. Mas o texto divide em dois grupos. Existem publicanos e pecadores, e existe outro grupo que são os fariseus e os escribas. É óbvio que ele está dizendo aqui algo que nós fazemos comumente. Quantos são pecadores? Mas uns são mais pecadores que os outros, né? Vamos combinar. Quem são os mais pecadores? Os mais pecadores são aquelas pessoas que fazem coisas que nós não fazemos. Quais são os piores pecados que existem? Aqueles que os outros cometem. Então tem dois tipos de pecadores. Existe eu, e existem as pessoas que cometem pecados diferentes dos meus. E quais são os piores? Os outros. Isso sou eu ou é você? Não, isso é um traço humano. Quantos pecados cometemos? Muitos, muitos. E a combinação de pecados faz com que o número fique infinito, quando a gente pensa só em atos. Então, de alguma forma, lá no meu coraçãozinho eu preciso classificar, porque senão fica insuportável. E quais eu classifico? Aqueles que me protegem não são tão pecados assim. Os que são pecados são os que os outros fazem. Então, ser publicano, isso sim é ser pecador. Por quê? Porque um pecador que não consegue nem esconder o seu pecado. Era impossível para um publicano mascarar o seu pecado, porque o pecado faz parte da organização da vida dele. Se ele parar de pecar, ele perde o emprego. Ele é um traidor. Traidor, ele trai a nação inteira, ele é a causa visível e emblemática da desgraça e do temor e da mágoa e do ódio e do envenenamento de alguém. Olha para ele, ele é um representante visível que veste a camisa do inimigo. Isso é um publicano, corrupto. E você olha para o bolso e fala, o meu bolso só está vazio porque o seu está cheio. Isso é um publicano. Ele se vende ao inimigo. E vive às custas do inimigo. Ele anda do lado de um soldado. E quando você se recusa a fazer dele rico, você perde, além da sua grana, perde a moral e perde a integridade física. Isso é um publicano. Não tem como esconder o pecado de um publicano. Publicanos e pecadores. Então, quem são os pecadores? São os que cometem pecados morais. Os pecados morais. Eles são idólatras, eles cometem pecados sexuais, eles cometem pecados contra o sistema. Eles são pecadores do sentido que não dá para esconder, e eles estão andando, eles têm cheiro de pecado. E apareceu um outro grupo, fariseus e publicanos, fariseus e escribas, e falaram assim, Jesus, o senhor precisa se comportar. Uma coisa provocativa aqui também. Eu vou confessar, porque essa é uma tentação constante. Jesus, muitas vezes, ele se comporta de uma forma rebelde e selvagem, que faz com que eu tente me colocar como adulto na sala, conversando com ele. Eu olho para os discípulos, eles fazem isso o tempo todo. Pedro chama Jesus de lado e falou, Senhor, não fala isso de novo. Estou pegando mal. Ai, ele vai começar o papo de comer a carne e o sangue dele de novo. Eu odeio quando ele fala isso, porque quando ele fala isso, toda vez que ele fala isso, gera uma confusão. As pessoas não entendem. Mestre, de forma alguma isso vai acontecer com você. E é um adulto na sala, falou, Senhor, por que o senhor é tão assim incivilizado? Aproximavam-se de Jesus esse tipo de gente, e aqueles que olhavam para Jesus e assumiram o papel de ser os seus relações públicas, começaram a cuidar da imagem dele e se incomodavam porque ele era atraente, mas atraía o tipo de gente que a gente não quer atrair. E falaram, ele recebe essas pessoas e come com eles. A partir disso, começa a resposta. Me ajuda.
De quem é a questão? Dos publicanos e pecadores ou dos fariseus e escribas? Quem é que está com a pergunta na cabeça? Ele recebe os pecadores. Jesus vai dizer um porquê para quem? Para os publicanos e pecadores ou para fariseus e escribas? Para fariseus e escribas. Podemos continuar pensando que eles são o alvo da parábola? Sim ou não? Sim, eles são o alvo da parábola. Quantas parábolas temos aqui, portanto, no capítulo 15? Eu vou te chamar a pensar que é uma só. E eu vou te fazer uma pergunta, e presta atenção que a minha pergunta é provocativa também. Quem é a ovelha na parábola? Quem é a ovelha na parábola? É um pecador, certo? Tem dois tipos de ovelha na parábola, não tem? Tem uma que sai e uma que fica. Quem é o pastor na parábola da ovelha? Jesus. Eu vou trazer ela para o século 21. Imagine que você tem 100 mil reais na sua conta bancária. Ai, que imaginação gostosa. 100 mil reais. Você foi lá, olhou lá no seu internet banking e olhou lá, saldo, 100 mil reais. Você viu isso na quinta-feira. Na sexta-feira você acordou e foi ver o saldo de novo e tinha 99 mil reais. Você pensa assim, alternativa A, tinha 100, mas hoje eu estou com 99. Isso não é razão nenhuma para ligar para o gerente. Afinal de contas, 99 é uma boa quantia, certo? Alternativa B, fala, opa, tem 100 aqui. Tinha 100, hoje tem 99. O que está acontecendo? Não tem saída, não tem nada. E você vai lá e liga para o gerente e fala, tinha 100 mil reais na minha conta, hoje tem 99. Você dorme sossegado, porque afinal de contas 99 ainda é muita coisa, ou você liga para saber? Você liga para saber, sim ou não? Sim, porque isso é normal, não é? Claro que é normal. Eu, pelo menos, se tiver 100, se tiver R$1 e tiver 99 centavos, já vou contar. Agora, note como começa a parábola, versículo 3. Está comigo? Então lhes propôs Jesus essa parábola. A pergunta do capítulo 4 é fundamentalmente importante. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus falou, peraí, chega aqui. Qual de vocês aqui, se tiver 100 mil e depois no outro dia tiver 99, não vai ligar para saber? Qual foi a resposta do público? Eu vou saber. Qual dentre vós, se tiver 100 ovelhas, não vai buscar uma? O que eles responderam? Qualquer um de nós, todos nós fazemos isso. Quem é o pastor na parábola? Quem é o pastor na parábola? É o ouvinte. O pastor na parábola é o ouvinte, porque a pergunta é, qual de vocês, se tiver 100, não vai buscar uma? Ele não está falando, eu sou completamente diferente, porque quando eu tenho 100, e se tiver 99, eu vou buscar uma. Ele fala assim, você faz isso. Ele não está dizendo, eu como Deus sou o único ser do universo que ama o suficiente para tendo 100, vai atrás de uma. Ele fala, você faz isso, amigo. Se você tiver 100 e perder uma, você vai buscar. Quando Jesus perguntou, qual dentre vós, se tiver 100 ovelhas, vai buscar uma? O que você acha que eles responderam? Todos nós fazemos isso. Ele fala, então, se você tem 100 e vai buscar uma, por que você acha que eu não vou buscar também? Eu e você somos iguais nessa parábola. Jesus se coloca exatamente como igual ao fariseu aqui. Quem é o pastor na parábola? Nesse ponto, do qual entre vós, a pergunta está respondida. Qualquer um faz isso. Qualquer um. Olhe para o versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Qual é a mulher que, se tiver 10, não perder uma, não vai buscar? O que as mulheres responderam? Todas nós. Quem é a mulher na parábola? A mulher na parábola é você. Ele está dizendo assim, se você tiver 10 e perde um, você não vai buscar? Claro que vai. O que ele está dizendo para você e para mim aqui é, tem coisas na sua vida que tem valor, amigo? E quando você perde uma coisa de valor, você não vai atrás?
Fala, sim. Sim. Na parábola da ovelha, alguém perde algo de valor, e um animal de valor, e vai buscar. Na parábola da dracma, alguém perde algo de valor, mesmo que o valor seja sentimental, e vai buscar. Ele está dizendo, quando a gente perde algo que a gente valoriza, nós vamos buscar. Qual dentre vós? Ele fala, você é o pastor na parábola, porque você, quando se tiver sem ovelha, você vai buscar. Você é a mulher. Se você tiver 10 dracmas e perder uma, você vai buscar. Já assistiu? Eu gosto de assistir uns jogos de tênis, às vezes. Um dos meus atletas de tênis favoritos é o Rafael Nadal, que agora está meio machucadinho, né? O Rafael Nadal tem uma esquerda potentíssima. Se o jogo ficar só na esquerda, o jogo é curto com o Rafael Nadal, porque poucos atletas fazem frente para ele, se é que existe algum dessa geração que fazem frente com a esquerda do Rafael Nadal. E quando a gente começa a assistir o jogo do Rafael Nadal, e fala assim, por que ele está batendo tanto no meio? Se a esquerda dele é potente. Você vai batendo, ele vai batendo no meio, do meio ele vai batendo na direita, para quê? Porque ele quer que o adversário devolva na esquerda dele. Ele constrói o ponto. Ele bate ali, e o adversário bate, ele joga um pouco mais direita, e o adversário vai para a direita. Quando o adversário está totalmente na direita, ele devolve na esquerda do Nadal. E assim ele fecha todos os games. Porque a esquerda dele é potente. Olhando Jesus aqui, e Jesus ele está fazendo umas perguntinhas que as minhas filhas fazem. Vou contar uma história sua, Alicia. Eu estava indo para Cosmópolis, no interior de São Paulo, pertinho de Arthur. Eu era pastor lá em Arthur. E passei todos os dias indo fazendo uma semana de oração. E em alguns momentos, pastor, minhas filhas me acompanhavam. E todos os dias eu passava por um supermercado. Sexta-noite, passei no supermercado. Lá me vem minha filha, que tinha metade dessa idade. Pelo supermercado, não passei no supermercado, minha esposa corrigiu aqui para não gerar informações equivocadas. Eu passando na frente do supermercado, minha filha novinha, olha assim, falou, pai, o que essas pessoas estão fazendo no supermercado? Eu falei, compra, o que ela está jogando? Jogando na direita para eu devolver na esquerda dela, né? Compra, falei, mas hoje? E que dia é hoje? Hoje é sexta, mas hoje já não é sábado? Eu falei, é sábado. Por que elas estão fazendo compra? Porque elas não sabem. Pai, já perdi, eu nem sabia que tinha perdido, mas já tinha perdido. Pai, lá na igreja onde o senhor vai pregar, as pessoas sabem? Falei, sabem. Então por que você vai pregar lá na igreja onde todo mundo sabe? E não vai falar lá no supermercado onde as pessoas não sabem? O que você faz? Joga a toalha, fala, filha, vamos descer do carro e ir lá, não tem outra resposta. Continuou, verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. Por favor, não domestique a parábola. Quantos filhos tinha um homem? 2. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Não domestique a parábola. Se eu chegasse na minha casa, meu pai não é vivo, mas se ele estivesse vivo e eu entrasse na sala da minha casa, eu encontrasse meu irmão falando um negócio desse, o pau ia quebrar. Porque isso não é uma coisa que se diga. Isso é insuportável. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Herança é um tipo de coisa que você só recebe quando seu pai morre. E você não suportaria o seu irmão dizendo para o seu pai que ele gostaria que seu pai tivesse morto. Não se diz um negócio desse. Pai, a única coisa que está entre o que eu quero e a realização do que eu quero é você. Eu quero bens. Eu quero viver do jeito que eu quero viver. Mas você é o obstáculo para a vida que eu pretendo. É isso que ele está dizendo. Pai, você é um obstáculo para aquilo que eu sonho. Eu não posso esperar você morrer para que eu viva a vida que eu quero viver. O senhor poderia fazer de conta que já está morto e me dar a parte que me cabe? Dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Eu não preciso me transportar tão longe para a antiguidade oriental para entender o que isso significa. Do bairro onde eu moro, uma pessoa que fala isso fica difamada.
Dificilmente uma pessoa que fala uma frase vai voltar para o bairro, para a comunidade e ter o mesmo comportamento e as pessoas vão ver ele da mesma forma. Ele vai ser cancelado se ele fizer isso. Você conhece aquele moleque ali, ó? Aquele ali que falou que queria que o pai morresse. Acabou o crédito. Cancelamento. Estou viajando? Não. Não dá, você não consegue ser amigo de uma pessoa assim. Não dá para ser amigo de uma pessoa assim, que você fala assim, se essa pessoa teve coragem de falar isso para o pai, o que ele falaria para mim? Ele está dizendo, pai, eu não gosto de você, você é um obstáculo, você é um empecilho, eu quero ser ele feliz. Me dá a minha parte. Que parte? As ações dele? Não, ele não está falando de ações, ele não está falando de um bem que ele construiu, ele está falando de um dinheiro que ele nunca fez render. Ele fala, pai, eu quero, mas note, agora indo para o Oriente, as pessoas, elas são da terra, mais do que a terra é das pessoas no Oriente. Olha os nomes que nós conhecemos da Bíblia, o José é de Arimateia, o Judas é de Iscariotes, as pessoas são do lugar. A terra passou do bisavô para o avô, para o pai, e agora ele fala assim, eu vou torrar isso aí, porque eu não estou nem aí para o que vocês estão pensando, ou para a história desse negócio, eu quero viver uma vida porque eu não suporto ficar aqui. Ele quer se livrar do pai, e se livrar da casa, e fala, eu vou embora. Pergunto para você, irmão mais velho, dá raiva ou não dá? Dá raiva. E se você escutar a atitude do pai, você vai colocar a mão na cintura e falar, oi? Já entrou no supermercado e viu criança dando escândalo? Ah, não. Se você teve uma mãe igual a minha, você pensa o que eu penso. Quando vê criança dando escândalo no supermercado, eu falo, se fosse minha mãe. Não é assim? Já ficou bravo com os pais que estão lá no supermercado, a criança está fazendo o que você quiser, você fala, dá vontade de entrar no meio e falar, viu, vamos tomar uma atitude? Não é assim? E o pai fala, filho, tô. O ouvinte de Jesus agora passou de ter raiva do filho para ter raiva do pai. Ele fala assim, tá certo, tá explicado porque esse menino é assim também com um pai desse. Ele fala, tô. E o menino vai embora. Ele foi embora com o dinheiro. E deu no que deu. E deu no que deu. Olha o texto. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá torrou a herança. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. E aí ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os campos para guardar porcos. O ouvinte de Jesus está falando, aí, bem feito. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha aqui para mim. O que eu esperaria? Que lá na terra distante, na lama, disputando espaço com o porquinho, ele falasse assim, meu pai está magoado, saudade do meu pai, vou correndo para dar um abraço nele. Ele não fala isso não. Ele fala assim, o cara que está trabalhando com meu pai está melhor do que eu. Eu estou com fome e ele está comendo. Ele saiu por causa de uma necessidade dele. E ele voltou, e o pai não é motivo nem para sair e nem para voltar. Ele falou, os trabalhadores do meu pai estão melhores do que eu vou voltar. Está ruim aqui, vou atrás de um negócio melhor. Quando ele vai para a terra muito, muito distante, ficou ruim, ele falou, vou voltar agora. E voltou. E o pai recebeu ele, correu, beijou, abraçou e fez uma festa. Pergunto, o pai tinha quantos filhos? 2. Dividiu a herança, certo? E agora ele vai voltar. Quem paga agora a volta? Quem vai financiar a volta do menino? O mais velho. Tudo que esse menino fizer agora, ele vai fazer consumindo a herança do mais velho. O mais velho está correto no seu raciocínio? Sim ou não? O mais velho chega para o pai e falou, pai, que palhaçada é essa aqui? Pai, o que está acontecendo aqui? Esse teu filho saiu, fez tudo o que achou que tinha que fazer. Eu estou aqui trabalhando que nem um condenado para você.
que nem um escravo para você. Agora esse teu filho saiu, quando ficou ruim ele voltou, e agora você faz uma festa para ele. Vai estar certo isso? Quem é o personagem principal da parábola? Durante séculos nós chamamos a parábola de a parábola do filho pródigo, e talvez seja essa a razão pela qual essa palavra entrou num eclipse, porque a parábola não é do filho pródigo. E se você olhar para o que Jesus está falando, ele não está falando do irmão. Quantas frases o pai fala com o filho que foi embora? Nenhuma frase. Quantas frases o pai fala com o filho que fica? A metade da parábola. O personagem principal da parábola não é o menino que vai embora. Não é. Porque não foi ele que fez a pergunta. Ele é um publicano. Ele é um pecador que estava sentado do lado de Jesus, comendo com Jesus. Ele não tem nenhuma lição para aprender nesse momento, a não ser de que Jesus está confirmando que ele sempre foi aceito. E o que ele está aprendendo também, e por favor atente porque eu vou te dizer, e muito, Deus não se importa com o motivo pelo qual você se aproximou dele. Eu gostaria muito, em muitos momentos na minha vida, que ele dissesse isso, mas ele não fala isso. E todas as vezes que eu olho aproximações de pessoas chegando para Jesus na Bíblia, o meu senso moral desperta, mas Deus está repetindo: eu não estou nem aí pelo motivo pelo qual você chegou. E mesmo que nós dizemos que as pessoas precisam ir a Jesus por causa da sua própria sinceridade, Deus fala: isso é incoerente, isso não faz o menor sentido, porque quem produz sinceridade no seu coração é Ele. Quem produz pureza no coração é Ele. Quem produz desejos legítimos é Ele. Portanto, ninguém tem desejos legítimos, sinceros e puros ao querer vir para Ele. Porque é Ele que faz isso. Eu vou para Jesus com sinceridade do coração. Não, o seu coração não é sincero sem Jesus. Você só vai ter coração sincero se Ele produzir. Portanto, você já tem que estar com Ele. Nicodemos foi até Jesus porque ele era uma pessoa infeliz e ele queria resolver o problema da sua infelicidade, mas ele tentou resolver a infelicidade dele com grana, com diploma, com religiosidade, com igreja, e alguém falou: resolve com Jesus. Ele falou: então eu vou tentar. Um jovem era rico, famoso, e queria resolver o seu problema porque ele tinha um buraco dentro de si e a grana não deu certo, e Deus falou: venha. E ele não foi atrás de Jesus por causa de Jesus, ele foi atrás de Jesus porque ele queria uma vida eterna. Mas eu pergunto para você: precisa ser transformado para querer vida eterna? Não, todo mundo quer vida eterna. Ninguém precisa de transformação para querer vida eterna. Ninguém. Alguém precisa de transformação para querer ir para o céu? Não. Não, Satanás não pediu para sair do céu. Por ele tinha ficado lá o tempo todo, ele foi expulso. Como Adão, pecando, queria comer o fruto e continuar no Éden. Ele não pediu para sair do Éden, ele foi expulso do Éden. Precisa de transformação para querer morar no Éden? Não, qualquer pessoa quer morar no Éden. E muitas vezes o que diferencia entre uma pessoa e outra é que umas apostam em Jesus e outras apostam em outra coisa. Então Jesus não se importa pelo motivo pelo qual você chega, mas Ele está muito, muito focado no motivo pelo qual você fica. Escuta, já ouviu falar de ídolo? Sim ou não? Já ouviu falar de uma definição de ídolo? Ídolo é aquilo que fica entre nós e Deus, certo? Escuta Jesus. Nessa parábola ele está falando mais que isso. Ele fala que ídolo é aquilo que fica entre você e aquilo que você mais quer. Ídolo é o que está entre você e aquilo que você mais deseja. E muitas vezes olhamos para Jesus dizendo assim: Senhor, a coisa que eu mais desejo é ser importante. Você pode me fazer importante? Ele fala: eu não sou seu ídolo. Senhor, aquilo que eu mais desejo é viver para sempre. Você pode me fazer viver para sempre? Ele fala: não sou seu ídolo. Não sou seu ídolo. Senhor, aquilo que eu mais desejo é like. Você pode dar um like para mim? Ele fala: não sou seu ídolo. Senhor, aquilo que eu mais desejo é ser feliz. Ele diz: não sou seu ídolo. Mas Senhor, o Senhor não disse que o Senhor é o caminho? Falou: sim. Termina o texto. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai. Eu não sou um caminho atalho ou um caminho mais curto para aquilo que você mais queria. Eu sou um caminho para mim mesmo.
Senhor, aquilo que eu mais quero é você. Então você já me encontrou. É você que eu quero. O que aquele menino queria? Aquele menino queria ser feliz, realizado, viver uma vida pura, plena, onde ele se regozijasse na vida. E olhou para o pai e falou: com você não vai rolar. Eu não vou conseguir viver a vida que eu quero com você, pai, mas eu não consigo viver a vida que eu quero sem suas coisas. Eu quero viver a vida que eu planejei para mim. O problema é que para viver a vida que eu planejei para mim, eu preciso da fonte, e a fonte é o meu pai. É ele que me dá as coisas que eu preciso para viver. Mas eu quero as coisas dele, mas não quero ele, porque ele atrapalha. Mas ao mesmo tempo, sem ele não dá, porque eu preciso da herança, a herança é dele. Agora chegou o mais velho. O que o mais velho queria? A mesma coisa. E o que diferencia o mais velho do mais novo? É que o mais velho apostou em outro caminho. Eu quero sim estar bem realizado, e eu acho que a melhor coisa que eu preciso para estar bem realizado é fazer tudo que meu pai manda, porque senão não vai rolar. Então eu preciso ficar aqui. Então ele trabalha como um escravo, rala, cuida, se veste bem, se perfuma, se penteia e fica e é educado com todo mundo, mas no fundo ele quer a mesma coisa que o mais novo, ele só mudou o método. Sabe qual é o problema de ser mais velho? É que as coisas saem do controle. Atente o que eu vou te dizer. Eu conheço muita gente, que como mais velho, faz tudo para Deus, sem deixar que Deus mude o que Ele quer. O problema é que a gente fica doente, perde emprego, as pessoas nos maltratam, o mundo é hostil. E quando a gente aposta tudo na nossa moralidade, nas nossas obras, para que elas nos deem alguma coisa, é que vem as coisas que nós não queremos. A gente olha para Deus e fala: você me traiu, porque não rolou aquilo que eu queria. Tem mais uma coisa. Esse irmão mais velho tem uma moralidade competitiva. Ele é terrível. Ele é bom, sim ou não? Na cabeça dele ele é bom, mas ele é bom comparado a quê? Ele precisa de um irmão mais novo para ser bom, porque se o irmão mais novo fosse melhor do que ele ia se sentir fracassado. Pai, disse o fariseu, o mesmo da graças te dou, porque eu não sou como os publicanos. O publicano chega e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Na oração do publicano tem duas pessoas, ele e Deus. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Você é o merecedor, você é o perdoador, e eu sou o pecador. Eu vou dar glória para cima e você manda a graça para baixo, não tem outro jeito. O fariseu fala: Senhor, que bom que eu não sou igual a esse cara. O publicano precisa de Deus para ser bom. O fariseu precisa do publicano para ser bom. Porque se um publicano não for pior do que ele não consegue ser bom. Ele precisa de um pecador. Olha aqui para mim, por favor. Quando a gente sai lá fora, hoje, você consegue enxergar alguma estrela? Consegue enxergar alguma estrela? Presta atenção na sua resposta. Por que a gente não vê estrela de dia? Porque faz escuridão. Agora, quando a gente chega numa noite bem escura, sem muita nuvem e sem muita poluição, a gente olha para o céu e vê estrela, certo? Esse é o problema da estrela. Porque a estrela depende da escuridão para brilhar. O sol não brilha na escuridão. O sol acaba com a escuridão. Há uma diferença colossal entre essas duas coisas. A brilhante estrela da manhã, quando ela aparece, ela traz a manhã junto. O problema da estrelinha é que se não houver uma densa escuridão, ninguém a nota. Ela precisa da escuridão. O irmão mais velho tem uma religiosidade competitiva. Ele não é bom porque ele ouviu de Deus dizendo: você é meu filho e eu tenho alegria. Ele só consegue ser melhor do que alguém. Ele precisa de um mais novo. Ele precisa de um podre. Ele precisa de um feio. Ele precisa de um mais pobre. Ele precisa de um pior. Assim é o fariseu
Eu preciso do seu pecado por causa da minha santidade. Porque se você não pecar, eu não consigo ser bom. Vou te fazer a pergunta, para terminar. Quem fez a pergunta para Jesus, por que você come com pecadores? Foi o mais novo ou o mais velho? O mais velho. Para quem é a parábola? Para o mais velho. Toda a parábola é para o mais velho. O centro da parábola é o mais velho. Ele olha para você e para mim e diz assim: filho, eu preciso dizer um negócio real. Real. Por que você ficou? Antes de sairmos aqui, atente porque eu vou te dizer. Jesus quer saber por que você fica. E Ele te dá uma razão para ficar. O filho mais novo não amava o pai, por isso foi embora. Ele não tinha alegria no pai, por isso foi embora. O filho mais velho não amava o pai, mas ficava porque precisava do pai. O filho mais novo ofende o pai. Eu queria que você tivesse morto. Não acho que o mais velho ofende menos. Porque ele olha para o pai e fala assim: como é que você gasta dinheiro com esse menino que voltou? Dinheiro de quem? É do pai. Todo mundo fala sobre herança. Ele fala com o pai como se ele já fosse proprietário. Fala: por que você gastou dinheiro? Mas que dinheiro de quem? O dinheiro sempre foi do pai. Você está errado, pai. Como que você recebe o filho agora? Eu ficaria muito, radicalmente magoado se alguém dissesse para mim que eu não posso ficar feliz se uma das minhas filhas voltasse para casa. Como assim? Você que é pai, alguém chega para você e fala: seu filho voltou para casa? Voltou. Aquele vagabundo voltou para casa e você está feliz? O que você falaria para uma pessoa assim? Você é louco. Você é louco. Vamos juntar as peças para terminar? Quem é o primogênito de Deus? No livro de Êxodo, capítulo 4, Deus chega para Faraó e fala assim: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Israel é meu filho mais velho. Israel pergunta: sou seu filho mais velho por quê? Porque toda a terra é minha. Em ti, Abraão, meu filho mais velho, serão benditas, completa a frase, todas as famílias da terra. Deus chama o mais velho para qual função? Para ir buscar o mais novo. Na parábola da ovelha, o pastor vai buscar. Na dracma, a mulher vai buscar. Mas do filho, ninguém vai buscar. O pai não vai buscar o filho. E por que o pai não vai buscar o filho? Porque Jesus está fazendo a mais radical das provocações. Ele fala: sabe por que ninguém foi buscar o filho? Porque a única pessoa ali que está designada para buscar o filho não quer que o filho volte. O que ele está dizendo é: você, se tiver ovelha, vai buscar. Se você tiver uma dracma, vai buscar. E você, quando tem um irmão, não foi. Qual dentre vós, se tiver uma ovelha, busca? Eu. Qual dentre vós, se perdeu uma dracma, busca? Eu. Qual dentre vós, se perdeu o irmão, não busca? Por que ninguém busca? Porque a pessoa que tem que buscar não foi buscar. Israel é o meu filho, o meu primogênito, é eles. Por acaso sou eu, Senhor, o guardador do meu irmão? O que o planeta inteiro respondeu? Sim, claro que é você. Quem é que tem que buscar o irmão? Você, irmão mais velho, é a sua função. Quem é Jesus na parábola? Jesus é o irmão mais velho, perfeito. Ele é o nosso irmão mais velho, perfeito. Quando ele olha para você e fala: eu vou para o meu pai e vosso pai. Quando Jesus se coloca como irmão mais velho, eu falo: Senhor, é você ou sou eu? Ele fala: está vendo a diferença? Eu sou o irmão mais velho, perfeito, mas você é o irmão mais velho na parábola. Você está vendo a diferença? Eu sou o irmão mais velho que vai buscar o mais novo. E você está aqui para se parecer comigo. Mas você só vai viver os sonhos do Pai quando você deitar a cabeça e desejar a mesma coisa que Ele. Os filhos na parábola não se parecem com o Pai quando são feitos para se parecer. Querido, olha aqui para mim. A nossa religiosidade tem que definitivamente deixar de ser performática. É isso que Jesus está falando. Ele não está nem aí
pelo tanto que você trabalhou. Mas Ele está dizendo, olha para mim, eu preciso que você me ame. Porque se isso não acontecer, você não vai ter os mesmos sonhos que eu. Por que você ficou? Por que você não saiu? Se você não está feliz também, olha para mim. Vamos nos alegrar juntos. Eu preciso que você fique perto o suficiente para que a gente se ame, porque eu quero o seu amor. Enquanto não você olhar para mim e dizer, pai, eu te amo, o que você quer que eu faça com o seu irmão? Porque só um filho que ama o pai sabe a alegria que o pai vai ter quando o outro voltar. Pai, eu quero te dar a maior alegria que você já teve nos últimos anos, quando eu voltar para casa com o meu irmão e vou dizer, pai, está aqui de volta. E essa alegria tem que ser compartilhada. Mas enquanto não olharmos para o pai e não admirarmos esse pai, a gente vai orar só falando da gente. A gente vem para o culto e só fala da gente. A gente, quando pensa em céu, só pensa na gente. Ele fala, não é assim, e você nunca vai ser feliz. Se for assim, sou eu. Eu quero fazer uma oração. A minha oração é, Senhor, tem que ser você. Tem que ser por sua causa. Tem que ser você. Porque a parábola fala para mim de um lugar cheio de riquezas, de filhos que moram com um pai rico e não curtem o lugar. O texto está falando de um lugar bonito, cheio de festa, onde os filhos não gostam de estar. Eu estou há 4 décadas cantando e falando de que na eternidade eu vou morar num lugar rico, bonito. Deus falou, não adianta nada se você não gosta de mim. Eu te quero. Eu te quero. Essa deve ser a oração. Eu te quero. Eu quero você, viver com você, curtir você. Curtir você. Tem uma forma, creio seja real. Um dia eu fiz essa oração para Deus. Falei, Senhor, o senhor é desse jeito mesmo? O senhor é desse jeito? Por que tudo quanto é filme perde para você então? O senhor é desse jeito mesmo? Por que toda música perde para você? Então se o senhor é do jeito que o senhor está falando que é, o senhor não pode perder para o Spielberg. A sua autoria, o seu roteiro, não pode perder para DC, porque você é um gênio. Deus me respondeu, o problema não sou eu. O problema é você. Eu posso fazer a melhor coisa do mundo, se você não gostar, eu vou mudar você. E essa é a minha oração. O Senhor não muda o céu por causa de mim, mas me muda por causa do céu. Então, se Ele é isso, eu vou apostar. Vou ficar olhando aqui na sua cara. Vou olhar nos seus olhos, Jesus. Eu vou ficar olhando até me apaixonar por você. Vou te abraçar e vou permanecer abraçado até viciar nesse abraço. Vou ficar te escutando até viciar na sua palavra. Porque ou é isso, ou eu vou acabar na lama. Ou é isso, ou vou ser um filho triste em casa, que não tem coragem de ir embora. Mas ou é a alegria do Pai, ou a gente não vai conseguir buscar os mais novos. Eu quero me alegrar em você. Para isso eu vou ficar perto. Tem um hino que fala disso. Dá para a gente até orar junto, não dá? Ele começa assim, ó. Bem junto a Cristo. Não reza não. Eu quero estar. Fala para ele, Senhor, eu quero ficar bem perto. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Olha essa oração. Sim ao teu peito, eu busco a paz, pois teu amor
satisfaz. Canta mais uma vez. Pois teu amor divinal satisfaz. Você pode continuar em pé e com força? Não trago nada mais ao Senhor. Mas diga para ele exatamente o que é. Só este meu coração pecador. Te suplico, Pai. Mas te suplico em contrição, Salvador, dá-me paz e perdão. Mais uma vez. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Feche os olhos e diga para Deus sim. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Até lá no além conseguir aportar. Cante. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Glória a Deus. Lá cantarei todo o seu grande amor. Senhor, é uma alegria enorme te chamar de Pai. Que bom, que privilégio. Pensar que só a gente faz isso é extraordinário. Se eu desse meu tamanho, dessa minha altura aqui, fico todo emocionado quando vejo um grupo de pessoas olhando para ti e cantando que quer estar junto, imagino que o Senhor sentiu, que o Senhor sente. A gente tem um monte de mania, Senhor, um monte de defeito, e nossos corações são labirintos, a gente se engana o tempo todo, e dói quando o Senhor escancara a realidade diante de nós, de que a gente pode ser aqueles que estão em casa com vontade de sair, ou que ficaram em casa trocando serviços por uma herança. Podemos sim também, Senhor, ser pessoas que se aventuram ou se aventuraram numa terra distante, Senhor, na ilusão de que podia encontrar alguma coisa, não importa. O que queremos, Senhor, é responder o que aquele irmão não respondeu. O que a gente quer dizer para o Senhor hoje é: eu quero ficar perto de Ti, fazendo orações sinceras e aprendendo a Te admirar, a Te contemplar e a saborear o Teu banquete. Então, Pai, hoje, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, dá-nos um coração que se alegra na Tua presença, que Te curta, que Te olhe e Te admire, e que queira Te ouvir, que fique emocionado quando o Senhor fala, que fica pensando: uau, como consegue falar algo tão inteligente, tão gostoso, como arde o coração. A gente quer isso, quer ter vontade de dizer assim: Senhor, o Senhor vai ficar feliz se eu voltar com o irmãozinho? Então me dá energia, inteligência para ir buscar ele. Posso ir buscá-lo? Pai, dá-nos vontade
novas vontades. Dá-nos a alegria da tua herança, Senhor, e a alegria da tua presença. Senhor, confirma aquilo que nós cantamos, porque a tua vontade é de estar conosco, então que a nossa seja de estar contigo também. Nós vamos entrando, Senhor, numa semana de oração. Para mim é mais uma, mas não pode ser. Para muitos aqui é mais uma, mas não pode ser, porque já passamos por várias. Então o nosso pedido antes de dizermos amém aqui, é que não seja mais uma, mas proporcione encontros, Pai. Proporcione encontros. E na hora do encontro, a gente se rende e o Senhor faz o que o Senhor faz de melhor. Glorifica-te e que ao contemplar-te sejamos transformados e apaixonados por ti. Em nome de Jesus. Amém.